Então, pessoal, vamos lá, vamos comentar um pouquinho sobre a prova, tá? Deixa eu colocar a tela certa aqui. Acho que está faltando uma pessoa ainda chegar. Eu vou tratar de algumas coisas ligadas ao trabalho, na hora que ele chegar aqui a gente começa a prova, tá? Deixa eu mostrar aqui uma coisa para vocês. Deixa eu mostrar logo a tela, né? Essa tela aqui. Pronto. Essa tela que eu tenho aqui na tela. Eu tenho a prova, tá? Estão vendo a prova na tela. Vou comentar, vou comentar ela daqui a pouco. A gente vai corrigir cada uma das questões. Como eu falei para vocês, né? A ideia aqui é que vocês aprendam com o conteúdo que está aqui, certo? Tem alguns detalhes que eu coloquei na prova exatamente para complementar o conteúdo. Exatamente para complementar o conteúdo, algumas referências que eu fiz, porque é um jeito de ensinar, tá? É, vamos lá. Ó, eu queria fazer um acerto com vocês na semana que vem, tá? Por quê? Porque a prova está praticamente corrigida, porque é muito rápido de corrigir uma prova desse tipo. Aí eu quero mostrar a vocês como é que as coisas podem mudar rapidamente. A prova praticamente não deu trabalho nem para eu fazer, deu trabalho do curso, né? Mas foi fácil para eu fazer. Também foi tranquilo para vocês fazerem e a gente corrigir. Todo o processo vai ser rápido. Por que todo o processo vai ser rápido? Porque tem uma tecnologia que muda o processo, que melhora o processo, tá? E a minha única preocupação com a mudança de processo de uma aula e de uma prova com a IA é exatamente se a gente vai continuar obtendo o mesmo resultado que a gente obtinha antes ou se a gente melhora. Por quê? Como eu falei no início do curso, qual é o meu objetivo no curso? Que vocês aprendam. O uso da IA pode atrapalhar tudo, né? Porque se eu começar a usar a IA indiscriminadamente, vocês começam a usar também, vocês não vão aprender o conteúdo. Então, o que é que eu estou tendo todo o cuidado do mundo? Usar a IA de forma a gente melhorar o resultado. Ou seja, que vocês aprendam mais do que os alunos que não usavam no passado. E para isso, eu estou usando algumas estratégias. Foi por isso que eu coloquei para vocês para fazerem o trabalho em grupo. O trabalho é fundamental para o aprendizado, só que ele é em grupo. Uma pessoa pode se dedicar mais, outra pode se dedicar menos, né? E aí acaba aprendendo. Uns vão aprender mais do que outros, é natural isso. Mas na prova individual, de alguma forma, dá para sentir um pouco quem, quem aprendeu mais, né? Porque, infelizmente, é uma forma de medir, ela não mede, não é 100% justa, mas é uma forma. Mas mais do que uma forma de medir, eu sempre admirei muito professores, aqui da UFAL mesmo, quando eu fiz graduação, que eu aprendia mais na prova do que na aula, às vezes. Porque as questões eram tão interessantes, tão instigantes, né? Que eu saía da prova com mais conteúdo do que eu tinha quando eu entrei na prova. Porque você pensa, você reflete e tal. E eu, de alguma forma, eu tento fazer isso. Ainda mais agora que está mais fácil um pouco, né? Pelas questões ligadas à IA. Mas antes disso, né? Eu sei que vocês já devem ter batido um com o outro, corrigiram aí. Eu liberei esse documento, tá? Eu liberei esse documento aqui, o link para ele no grupo do Telegram. Todo mundo tem acesso a esse link aqui, lá no grupo do Telegram, tá? Então, uma coisa que eu vou fazer aqui agora, só para vocês entenderem como é que muda o processo, como é que melhora o processo, é o seguinte: sistema melhora o processo. A última aula foi sobre ferramenta, você não pode esquecer disso, né? Sistema melhora o processo. Olha o que eu vou fazer aqui, tá? Eu estou entrando aqui. Evidentemente que o trabalho que eu vou corrigir, vocês vão apresentar esse trabalho, o grupo vai apresentar esse trabalho na semana que vem, tá?
Então, a primeira parte da aula, na verdade, cada grupo vai vir aqui na frente apresentar. Não sei se vai ser aqui ou vai ser no auditório. Talvez seja até melhor no auditório, porque a tela lá é grande, enfim. Aí isso a gente resolve depois, mas a nota vai ser a nota da prova, mais a nota do trabalho dividido por 2, basicamente, com algumas coisas extras que eu fiquei de dar, acho que em função de alguma aula, enfim. Mas a média, o geral vai ser isso, tá? Mas eu vou mostrar a vocês aqui uma forma de mudar o processo, né? De fazer o processo mais rápido. E vocês vão me ajudar nisso. É como se a gente fosse uma empresa. Tá? Deixa eu botar isso aqui. Não sei porque não está entrando. Pronto, entrou. Ó, cada um de vocês está com um gabarito aí, né? Vocês podem... O que eu vou fazer aqui? Eu vou... Administração, engenharia química, está aqui. Alunos... Opa. Alunos aqui. Lançar notas. Ó, o sistema tem aqui a B1, só que eu estou aprendendo a usar esse sistema agora, inclusive, que ele mudou, tá? A B1, o que é que está aparecendo aqui em AB1? Está aparecendo somente uma nota. Muito provavelmente a nota é a V1, a B1 e a B2, só que eu preciso de duas notas, né? Eu preciso de duas notas. Em todo caso, como eu vou fazer um teste aqui, aí eu queria que cada um de vocês me dissesse quanto foi que tirou aí. Quanto foi que deu o gabarito? Ana Gabriele. Conferiu? Não conferiu? Quem conferiu? Então, quem conferir vai me dizer, eu vou botar a nota aqui, depois a gente altera. Ó, vocês sabem que eu tenho um prazo, né? Vocês sabem que eu tenho um prazo para digitar essas notas. Todo professor tem, você sabe disso, né? No calendário acadêmico. A B1 até o dia, eu não estou com a data aqui, mas tem o dia. Então, quando eu faço isso aqui, eu cumpri com um objetivo, que é fazer a coisa no prazo, tá? Eu estou no prazo ainda. A outra semana ainda é o prazo. Quem mais? Para eu colocar aqui a nota. Otávio. Não significa dizer que a nota final vai ser essa. Quanto foi que deu, Otávio? Quem mais? Ellen. Na semana que vem, quando vocês terminarem o trabalho, a apresentação, eu já dou a nota do trabalho, da apresentação, do trabalho, e você já sai daqui todo com a média B1. Certo? Porque o meu processo ele é um processo mais leve e mais fácil de fazer. Eu não fico com um monte de prova para corrigir, um monte de coisa para corrigir. Por quê? Fica mais fácil assim, né? Aumentar a produtividade. Quem mais? Quem mais? 10. Vamos lá. Seu nome? Maria Luísa, 10. Quem mais? Aristides também. Quem mais? Júlia. Júlia, 8. Quem mais? Tamires, quanto? Quanto? 10. Quem mais? Ricardo, quanto? Quem mais? Diga. Quem mais?
Vou pela lista aqui. Ainhoa? Não. Ian? Tá. Luiz Felipe? Luiz Fernando? Manuel? Maria? Nara? Beleza. Ó, eu vou fazer aqui o seguinte, tá? Porque eu preciso passar hoje com vocês aqui no conteúdo da prova. Tá? Até porque não é a nota, né? É o que vocês aprendem com cada questão que está aqui. Então, veja. Eu não vou ficar repetindo planejamento estratégico, essas coisas. Vocês já aprenderam a fazer um planejamento estratégico com análise SWOT, chegar no plano de ação, achar as metas, os OKRs, enfim, vocês já entenderam aquilo ali. Essa primeira questão é uma questão que trata da revisão crítica do planejamento estratégico. Por que um planejamento estratégico ele precisa ser revisado? Ele precisa ser revisado porque as coisas mudam no meio do caminho. Tem questões aqui que deixam isso bem claro. Por exemplo, uma coisa que era uma ameaça, deixou de ser uma ameaça. Uma coisa, apareceu uma oportunidade nova, que muda tudo. Alguma coisa aconteceu. Então, é por isso que cada vez que a gente vai fazer um planejamento estratégico, a gente tem que fazer para definir as ações, mas no mundo de hoje, cada vez mais é importante revisitar o planejamento estratégico para poder mudar alguma coisa, se for necessário mudar. Agora, não pode mudar todo dia, porque se mudar todo dia, se mudar o tempo todo, você está fazendo uma gambiarra e não um planejamento. Então, isso é importante, né? Durante a revisão crítica, você identificou que uma das metas é SMART. Eu falei para vocês o que é uma meta SMART, não falei? Falei? Meta, objetivo SMART. É o quê? Específico, mensurável, atingível, relevante e temporal. Então, estava formulada como, veja, toda vez que a gente define uma meta, é importante que a gente use essa metodologia SMART. Por quê? Porque, veja, se eu coloco assim, aumentar vendas significativamente no próximo ano. Significativamente no próximo ano. Essa meta é SMART? Não, porque o que é significativamente? O que é? Por exemplo, eu dei esse exemplo até no começo do curso. Ah, eu quero ser feliz. Não, mas o que é ser feliz para você? Ser feliz é abstrato. Ah, o que é ser feliz? Ah, ser feliz para mim é ter um emprego. Ah, ter um emprego. Beleza. Ah, ser feliz para mim é... Quais são as coisas que fazem vocês felizes? Tudo no exemplo. Então, tanto mais tangível você consiga estabelecer uma meta, mais você vai conseguir fazer o PDCA dela, mais você vai conseguir correr atrás dela. Eu vou dar um exemplo. Ah, não, eu tenho como meta, eu quero ficar rico. Veja, ficar rico é uma meta SMART? O que é ficar rico? Ah, não, ficar rico para mim é ter muito dinheiro. Mas o que é ter muito dinheiro para você? Porque para um, ter muito dinheiro significa ter 1 milhão na conta, para outro significa ter 100 mil na conta, e para outro significa ter 10 milhões. Para você, o que é? Ah, para mim eu considero rico, isso que a minha meta é essa, é ter isso esse ano. É ter isso, ou seja, eu especifico quando eu quero atingir uma meta, quanto é que eu quero ter, por exemplo, a meta financeira. Aí eu quero ter em 10 anos 2 milhões. Se eu quero ter em 10 anos 2 milhões, em um ano eu tenho que ter quanto? Em 2 eu tenho que ter quanto? Em 3 eu tenho que ter quanto? Você estabelece uma meta macro lá da frente e depois você vai por ano vendo se você atingiu a cada ano essa meta. Isso é o PDCA. Você vai vendo se atingiu a meta. E porque se você não atingiu, aí você tem que... O que a gente faz quando a gente planeja uma coisa que a gente não atinge no check? A gente replaneja ou refaz. Ou a gente muda a meta, se a meta for muito inatingível, se a gente tiver definido uma meta inatingível, né? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Após análise de viabilidade financeira e mercadológica, você reformulou a meta para aumentar vendas em 25% até dezembro de 2026. Veja que está muito mais clara a meta. É assim que se define uma meta. Se vocês tiverem no trabalho de vocês, no planejamento que vocês fizeram, tiverem definido metas que não forem SMART, tentem smartizar a meta.
no trabalho. Vocês ainda têm até semana que vem para corrigir, se for o caso, tá? Eu vou abrir o prazo de todos os trabalhos até o dia 1º, 23h59. Então, até lá vocês podem corrigir. Por isso que eu botei a prova agora. A prova agora para vocês melhorarem o trabalho, inclusive, que vão corrigir agora, tendo entendido mais as coisas. Ele botou aqui, ó. Observe que é aumentar em 25% até dezembro de 2026. Não é assim, não, eu quero ganhar X. Não, não é ganhar X, é ganhar X até quando? Sem prazo, não funciona. Tem que ter prazo, tem que ter meta. Tá? Você veja que eu trabalho com prazo, eu trabalho com meta. No calendário eu botei assim, a prova tem que ser no dia tal, porque senão eu não cumpro o prazo da digitação das notas. Então, a universidade botou o prazo, eu sei qual é o prazo que eu tenho que cumprir a atividade. Se não fosse isso, eu podia ficar enrolando, né? Ou não, porque não, eu olho para os números e vejo isso, né? Aí observe, passando de 100 mil para 125 mil mensais até através da expansão. E aí, o Peter Drucker é um caso que eu sempre falei para vocês de uma referência. Então, tudo que tiver Peter Drucker e tal, vocês, não só ele, mas tem outros autores que eu vou acabar comentando aqui também, vocês precisam ter atenção, porque são referências muito importantes aí para tudo, né? Para tudo, assim, no sentido de aprender administração, tá? E ele enfatizava o quê? Objetivos vagos produzem resultados vagos, tá? Então, eu quero aumentar vendas, eu quero aumentar vendas significativamente no próximo ano. O que é isso? Até mesmo eu quero aprender um conteúdo de uma matéria. Mas o que é aprender? O que é aprender o conteúdo para você? Aprender o conteúdo para mim é tirar 10. Será que é tirar 10? A nota, será que reflete o aprendizado? É um dos fatores, mas será que é tudo? Como é que eu quero me medir? Como é que eu quero saber se eu realmente aprendi aquela matéria ou aprendi aquele conteúdo? A gente pode usar essa estratégia para inglês, para qualquer coisa que a gente queira aprender. Se eu tenho uma meta de ser muito bom numa determinada coisa, quais são as metas que eu vou estabelecer até eu ser bom naquela coisa? Eu vou falar de OKR, KPI daqui a pouco, quando a gente chegar lá. Mas eu quero deixar isso bem claro. Objetivo vago produz resultado vago. Tá? Deixa eu botar aqui também, formatar. Aqui. E defendia a necessidade de metas específicas e mensuráveis. Esta reformulação demonstra que aspecto crítico do planejamento estratégico? É a pergunta, né? Letra A. Transformação da meta genérica em objetivo específico, mensurável, alcançável, relevante e temporal. Muito possivelmente essa resposta está certa, né? Mudança de foco do crescimento interno para crescimento por aquisição. Não tem nada a ver, né? Priorização de sustentabilidade sobre rentabilidade no curto prazo também não tem nada a ver. Adequação à análise de concorrente identificado na matriz SWOT também nada a ver. E alinhamento exclusivo com recurso tecnológico. Essa estava bem tranquila, até porque as outras você ia anulando. Tá? Mas o meu objetivo é reforçar os conteúdos aqui, né? Alguém tem alguma dúvida em relação a essa? Tá? Eu poderia fazer assim, né? Quem quiser, poderia fazer assim. Eu posso chegar aqui no ChatGPT, tá? Abrir aqui. Por isso que eu liberei para vocês, posso colocar assim: qual a resposta certa? Nem sei se assim, nem expliquei muito, eu estou só colocando. Então ele respondeu aqui, tá certo? Evidentemente que eu até fiz isso aqui porque eu uso duas IAs em geral, tá? Eu uso o ChatGPT e a Claude. Eu vou colocar assim também a mesma coisa aqui, para ver se eles vão responder, se entendem a mesma coisa, se respondem a mesma coisa. Vamos botar aqui, qual a resposta certa? Tá? Eu podia, inclusive, eu recomendo que vocês façam assim: justifique a resposta, peça para ele justificar. Por quê? Quando ele justificar, você vai aprender. Tá? Eu tenho todas as respostas justificadas. Aqui, eu vou abrir para vocês um arquivo com as respostas justificadas. Vou fazer isso agora porque até pode facilitar a correção de vocês aí, né?
Ó, eu nem pedi para justificar, mas ele colocou aqui, ó. É específico, é mensurável, é alcançável, é relevante e é temporal. Ele explica o que é. É por isso que isso é uma nova forma de aprender, tá? Você pega, por isso que eu estou liberando para vocês o conteúdo, o doc da prova, a prova impressa está aí. Então, se vocês forem para a IA e quiserem entender um pouquinho melhor o significado de cada coisa dessa, vocês vão, usando a própria IA, vocês vão aprender mais, né? Então, outras alternativas não se aplicam porque aí está aqui a resposta, tá? Então, letra A, né? Vamos lá, a segunda. Você definiu a meta, lançar uma plataforma digital até 2026. Tá? Eu falei o que era plataforma digital na última aula. Para acompanhar esta meta, você estabeleceu os KPIs, tá? De desenvolvimento da plataforma medido mensalmente. O número de usuários beta cadastrado, medido semanalmente durante testes. Um colega questionou por que medir usuários beta se a plataforma ainda não foi lançada oficialmente. Aí tem um nome de mais dois autores. Veja, essas referências que eu estou colocando aqui para vocês, sabe por que é? Eu pedi, na elaboração da questão, que para cada questão ele trouxesse autores, cientistas, pessoas que sejam referência naquela área ligada à questão. Tá? Então, por exemplo, Robert Kaplan e David Norton são criadores do BSC. Eu não falei para vocês do BSC aqui. É o Balanced Scorecard. Tá? Tem livros, tem tudo sobre isso. E é um conteúdo de administração que eu não vou dar aqui porque não dá tempo de dar tanta coisa. Mas é mais um conteúdo que, pelo menos, assim, apesar de não estar dando, eu estou mostrando para vocês isso aqui. Quem for fazer MBA, mestrado, doutorado em alguma coisa ligada à administração vai acabar vendo isso. Ó, dependem que indicadores antecipados, leading indicator, são cruciais para prever resultado futuro. Qual a melhor justificativa para esse KPI? Tá? Deixa eu fazer aqui assim. Ó. Ele diz aqui, é desnecessário medir usuários beta antes do lançamento oficial. B, KPI antecipado permite validar o interesse do mercado e ajustar funcionalidades antes do lançamento. Usuários beta são apenas para testes, não indicam sucesso comercial. E D, melhor focar em percentual de desenvolvimento para não dispersar esforços. E KPIs devem ser definidos apenas após o lançamento de dados reais. Ó, eu vou pedir, essa questão ela tem alguns detalhes a mais, mas eu vou aproveitar ela também para trazer mais conteúdo para vocês. Ó. Aqui eu vou pedir o seguinte, veja que vocês podem fazer a mesma coisa para ampliar o conteúdo em casa usando a IA. Vou fazer o seguinte, ó. Qual a alternativa correta e justifique a resposta correta e explique também por que cada alternativa incorreta está incorreta. Tá? Não é justificar só certa. Eu estou pedindo para ele aqui dar a resposta para a gente aprender também com a resposta errada. Porque as respostas que saíram aqui são bem interessantes. Ó, a resposta correta é KPI antecipado permite validar o interesse do mercado e ajustar funcionalidades antes do lançamento. Aí eu queria explicar para vocês o seguinte, é um pouco do curso de empreendedorismo que eu dou, né, que é o seguinte. Quando a gente vai definir um KPI, esse KPI pode ser externo ou interno, tá? Quando a gente está tratando de uma empresa. Por exemplo, eu posso definir um KPI que é esse KPI aqui, ele é externo. Por quê? E por que ele está querendo medir antes com o usuário beta? O usuário beta, veja, é uma versão que você coloca de uma plataforma que você vai liberar para algumas pessoas e você quer ouvir o feedback. Por que você quer ouvir o feedback do usuário beta antes do lançamento da versão oficial? Para quê? Qual o objetivo? Oi? Gerar uma melhora quando? Antes de lançar o oficial.
Ou seja, você já previne. É como se fosse um PDCA antes do lançamento oficial, com o feedback do cliente. Eu vou pegar o feedback do cliente e vou melhorar a versão final. Na versão de lançamento, eu já corrigi. Entendeu? É para isso que serve você definir KPIs voltados para fora. Mas tem também alguns KPIs que você precisa colocar para dentro para você medir o desempenho da equipe. Porque é assim, quando você tem uma empresa, você tem 2 resultados a medir, grosseiramente falando. Primeiro é a venda, a receita, a qualidade, o feedback externo que você está tendo. Então, você está fazendo uma avaliação da sua empresa, dos produtos e serviços dela, através do retorno que você está tendo. Só que tem alguns KPIs que você tem que definir que são internos, que são indicadores de desenvolvimento, tipo número de horas trabalhadas, número de recursos que eu estou consumindo para produzir o produto. Então, tem coisas que são internas. Vai passar em algumas questões aqui nesse sentido. Justificativa da resposta correta. O número de usuários beta cadastrado é um leading indicator, é um indicador antecipado. Perfeito. Conforme o conceito de Kaplan e Norton no BSC. Este KPI antecipa resultados futuros, mostra o interesse do mercado antes do lançamento inicial, até porque se você lança uma versão beta e um monte de gente já baixou, você já sabe que na hora que você for vender, você tem um potencial grande de venda, porque teve gente que já baixou. Tem várias coisas, quando você define KPI, quando você define indicador, você não está dando um tiro no escuro. A empresa não pode atirar no escuro. É investimento que tem as pessoas. Se você está ali numa empresa, você está medindo coisas o tempo todo, você está medindo para melhorar, né? Permite ajustes proativos. Feedback de usuário beta pode orientar na melhoria da plataforma. Tá? Qualquer feedback anterior pode melhorar, e até durante o processo mesmo. Normalmente eu chego para os meus alunos, no final do curso eu pergunto, e aí, o que achou do curso? Para quê? Aí a pessoa, gostei, podia ter tido isso, podia ter tido aquilo. Eu pego o feedback, porque no seguinte eu faço o quê? Melhoro. E até durante o curso eu faço, e aí, gostou da aula? Não, gostei, mas podia ter tido isso aqui e tal. Eu pego uns feedbacks avulsos também para medir, porque eu não sei como é. Então, esse hábito que eu tenho de medir as coisas faz com que as coisas que eu trabalho melhorem sempre. Porque eu aplico a gestão nas aulas, aplico nos projetos que eu coordeno, aplico em palestra que eu dou, eu aplico tudo. Tipo assim, eu fui dar uma palestra sexta-feira, e no final eu tenho um QR Code para avaliação da palestra. Aí peguei o feedback e já sei o que é que eu preciso melhorar na próxima. Porque algumas coisas eu falhei. Inclusive gravei e vejo o que é que eu faço. Eu gravo o áudio, como eu faço aqui. Eu gravei a palestra. Coloquei no IA e pedi para ele ser absolutamente crítico com a minha palestra. Aonde foi o ponto de falha? Quase chorei sexta-feira. Isso. Ele deu vários pontos de coisas que eu errei, que eu podia melhorar na próxima, mas eu já sei exatamente o que eu vou melhorar e na próxima eu vou de novo. Por quê? Porque eu aplico esses conceitos de administração, de PDCA, na vida no dia a dia. Valida hipóteses de mercado, reduz risco, orienta a decisão estratégica. Por que as outras alternativas estão incorretas? É desnecessário medir o usuário beta antes do lançamento oficial. Incorreta, porque ignora o valor do lead indicator para antecipar o resultado e produzir risco de mercado. O usuário beta são apenas para teste técnico, não indica sucesso comercial. Incorreta, porque usuários beta fornecem insights valiosos sobre a aceitação do mercado, usabilidade e interesse comercial, que é o que eu falei. Se tem usuário beta, tem gente interessada naquele negócio, né? Não apenas nos aspectos técnicos. Letra D. Melhor focar apenas em percentual de desenvolvimento para não dispersar esforço. Incorreta, porque uma visão unidimensional, apenas desenvolvimento, ignora a perspectiva do cliente, que é essencial no BSC. O que é? Número de linhas produzidas, número de código produzido, isso é uma coisa interna. A avaliação interna é importante para a gente saber o desenvolvimento do produto, como é que ele está indo, mas desenvolvimento do produto só pega informação interna. Você não capta nada do mercado. Quando você lança alguma coisa no mercado, você está captando coisas do mercado, né? Então, é por isso que vocês já devem ter visto
por exemplo, muito cara de internet, influencer e tal, professor que vende curso, faz assim, ele fala alguma coisa, faz assim, dá um feedback aqui embaixo, deixa o feedback aqui embaixo. Qual é o assunto que você quer ver no próximo vídeo? Qual é o assunto que lhe interessa? Quando você chega num vídeo desse e você bota lá qual é o assunto que lhe interessa, você já está dando uma dica para ele de até um novo curso para ele vender. Por quê? Quando ele faz, deixa aqui no comentário, aí um monte de gente deixa no comentário, gera engajamento, além de gerar engajamento, ele gera informação para ele melhorar. É por isso que em todo lugar que vocês vão hoje está uma overdose de QR Code, não é não? QR Code. QR Code, deixa aqui, imagine, questionário. Por que as pessoas estão pedindo tanto questionário? Porque quando a gente preenche um questionário, a gente está ajudando a pessoa ou a empresa a melhorar. Significa que a empresa é boa, em alguma medida, tem planejamento estratégico, ela está pedindo uma avaliação do usuário. Se ela está pedindo avaliação, é uma empresa que está preocupada em melhorar. A empresa que não tem nada disso não está preocupada. Né? Inclusive, até quando eu vou pedir, por exemplo, dar palestra, a palestra tinha 400 pessoas. Quando eu mostrei o QR Code no final, eu disse, pessoal, se vocês preencherem isso aqui, me ajuda a melhorar. Né? Então, esse tipo de coisa é importante e vale muito para a gestão, para tudo. Né? KPIs devem ser definidos apenas após o lançamento para ter dados reais. Incorreta, porque contradiz o princípio fundamental dos lead indicators que existe justamente para orientar ações ao resultado final. Observe que somente nessa questão vocês já aprenderam alguma coisa e eu também. O BSC, o Lead Indicator, que é um conteúdo que eu até nem dei, mas que acabou vindo junto do conteúdo que eu dei aqui. Por isso que a gente sempre agrega quando a gente vai numa prova desse tipo, tá? Deixa eu voltar para lá, né? Então, A, B, né? Depois eu vou passar o link desse chat que eu estou corrigindo. Eu passo o link, boto o link no Siga e vocês entram lá e lê de novo, confere de novo, tá? Na sua matriz RACE, que é aquela que eu pedi para implementar na sua matriz RACE, para implementar sistema de gestão integrado, você definiu o CEO como accountable, gerente de TI como responsável, fornecedor de software como consultado, funcionários operacionais informados. Veja que isso aqui é um problema real. Isso aqui é um problema real que acontece em empresa. Acontece nos meus projetos, isso aqui. Quando eu quero fazer alguma coisa que eu não engajo, não aviso, o povo está nem olhando para mim. Se você bota eles para construir junto, eles participam. Isso é uma estratégia de liderança. Essa questão está mostrando para a gente. Durante a execução, os funcionários resistiram às mudanças por não terem sido consultados sobre as necessidades. John Kotter, aí é mais uma referência aqui, B, negrito, especialista em gestão de mudança, alerta que pessoas apoiam o que ajudam a criar. Tá? Então, as pessoas, se elas estão ajudando a criar um produto, elas vão apoiar aquele produto. Então, é por isso que uma estratégia de liderança, de envolvimento consultar, informar, comunicar, pedir opinião, porque a pessoa se sente ouvida, se sente participando. Tá? Então, vamos lá, vou fazer a mesma coisa aqui, tá? Para a gente andar um pouquinho mais rápido. Estou explicando geral, mas talvez não dê para a gente cobrir tudo hoje, né? Aqui. Mas eu acho que vai dar. Vou para a mesma coisa aqui. Qual a resposta correta? Justifique a correta e explique por que as outras estão erradas. Porque a gente aprende também olhando para as erradas, né? Numa prova de múltipla escolha. O que é que ele diz aqui? Letra B. Transformar funcionários operacionais de informado para consultado na fase de especificação. Tá? É uma sugestão que ele está dando aqui, tá? Para você não só informar. A gente está fazendo isso. A gente está fazendo isso. Ou o que é que você acha da gente fazer isso? É diferente.
o que você acha da gente fazer isso, eu estou consultando. Quando eu chego, a gente está fazendo isso, eu estou só informando. É totalmente diferente. Tá? Então, por isso que ele deu essa resposta aqui. Ó, por que essa resposta está alinhada? Envolve os usuários finais no processo de decisão sobre funcionalidade que impactará o desenvolvimento do trabalho. Coleta insights valiosos sobre necessidade operacional real, evitando sistema inadequado. Reduz a resistência à mudança. Às vezes, o cara não quer só porque ele não foi consultado, não foi ouvido. Ele tende a apoiar a ideia, a concordar, se ele foi uma das pessoas que ajudou na construção. Porque as outras alternativas são incorretas, como eu vou passar para você, eu não vou ler cada uma e vou passar para outra questão. Tá? Estou explicando aqui, no geral, cada uma delas. Né? 5W2H, eu falei na última aula. A tabela 5W2H ela é muito importante e o exemplo que está aqui, ele é muito bom para a gente entender ela. E como é importante para cada ação que eu defina construir o 5W2H dela. Se tudo que vocês forem fazer na vida, uma ação, seja uma ação dentro de uma empresa, seja em casa, seja qualquer ação que vocês forem executar, defina o 5W2H, porque fica tudo já claro, objetivo, não fica vago. Aí, porque senão você bota uma ação lá, aí quem vai fazer? Vê só, pessoal, a gente tem que fazer isso. A gente é quem? Acontece assim, reunião em grupo, reunião de grupo. A pessoa chega na reunião do PET, da Protec, da EJEC, do que for, do grupo de trabalho pessoal, nós temos que fazer. Na semana seguinte não tem nada feito. Sabe por quê? Éramos nós. Não foi ninguém. Tem que dizer assim, olha, quem tem que fazer essa atividade aqui, na coluninha quem, é Júlia. Quando chegar na reunião semana seguinte, Júlia fez? Não, porque aí ela vai se esconder na justificativa. Nome de quem é o que é a ação, quem, quando, quanto, aí todos os itens lá do 5W2H. E aqui ele dá um exemplo. Ó. Qual é o exemplo que ele dá? No caso aplicado a uma empresa. No seu 5W2H, expandir para o mercado B2B. Eu não sei se eu falei aqui o que era B2B. Alguém sabe o que é B2B? Não, né? Veja, esse foi um exemplo, esse exemplo não ficou muito bom, mas eu imaginei. O que é? É uma forma de venda, business to business, empresa. Exato, exato. Tem empresa que B2C é a empresa vendendo para um cliente, um consumidor final. B2B é empresa que só vende para empresa, é business to business. Aí tem várias variações disso, isso é modelo de negócio de empresa, tá? Então, não afeta a questão aqui, porque assim, expandir para o mercado B2B. Você definiu, aqui é uma ação, o que? Criar um departamento comercial B2B. Vai diversificar a receita. Quando? 8 meses. Onde? Escritório atual. Quem? 2 vendedores B2B. How? Como? Prospecção ativa em marca digital. Howmate 80K. Após 3 meses, descobriu que vendas B2B exige ciclo de 6 meses versus 1 mês do B2C. A metodologia 5W2H, popularizada no Japão e amplamente utilizada na questão da qualidade, tem como princípio fundamental a revisão contínua de novas informações que surgem. Qual o ajuste mais crítico no 5W2H? Essa questão aqui ela estava difícil. Tá? Ela não estava simples. Deixa eu colocar ela aqui. Ctrl C. Ó. Qual a resposta? Quem errou essa? Quem errou essa? Alguém sabe? Depois vocês avaliam aí, tá? Correta. Qual a resposta correta? Justifique. Eu vou ver porque eu estou com os gabaritos aqui, né? A resposta correta é revisar o cronograma, que fala de prazo, né? E estratégia como considerado ciclo de venda. Justificativa da resposta correta. A descoberta de que o ciclo B2B é 6 vezes maior que o esperado, 6 meses versus 1 mês, representa uma mudança fundamental para a natureza do negócio que impacta diretamente o cronograma. O prazo de 8 meses pode ser insuficiente para gerar resultado significativo. Os primeiros resultados só começarão a aparecer depois de 6 meses, deixando apenas 2 meses para avaliação.
necessário estender o cronograma para pelo menos 2 a 3 ciclos completos de venda. Como? Prospecção ativa precisa ser ajustada. Eu não vou ler tudo aqui, mas quando se define uma tabela 5W2H, normalmente a gente, dentro de uma empresa, faz uma reunião para consultar se aqueles prazos estão ok. Você consegue fazer isso nesse tempo? Eu dei o exemplo da Júlia. Júlia, você consegue fazer isso nesse tempo? Ela pode dizer que sim, mas ela nem sabe como fazer. Só que na tabela 5W2H diz lá o como fazer. Então, a tabela 5W2H ela preenche todos os requisitos do que eu preciso para realmente fazer, realmente entregar. Se alguma coisa, se você diz, o que, como, aí a pessoa pode dizer assim, como, eu não vou cumprir esse prazo não, porque qual o trabalho que dá? Quando a gente vê uma tarefa é uma coisa, quando você vê o como, o que é que tem que fazer ali? O como define também um prazo, né? Então, essa parte aí é bem importante, né? Vamos passar aqui. Então, essa aqui, a resposta correta foi a letra C, né? Vamos agora para a quinta. Diagrama de Gantt. Falei também na semana passada, né? Você identificou que as atividades desenvolvimento do site, 60 dias, teste de usabilidade, 15 dias e lançamento, 5 dias, estão no caminho crítico, tá? Caminho crítico, eu também falei isso na aula. O que é? É uma atividade que precisa ser terminada para a outra poder começar. Se eu tenho uma atividade, eu não posso começar a montar a estrutura de um prédio se a fundação não foi feita. Tá? Eu não posso... Tem várias atividades que dependem uma da outra. Né? Então, o desenvolvimento... para isso, o diagrama de Gantt, basicamente, ele serve para ver o tempo e o caminho crítico entre as atividades. O desenvolvedor informou que pode reduzir o desenvolvimento da ferramenta para 45 dias, mas custará 40% a mais. Gantt, mais uma vez, eu botei aqui, formatar, eu coloquei o texto da referência. Henry Gantt, criador da ferramenta, defendia que decisões sobre o cronograma devem sempre considerar o impacto estratégico do negócio, não apenas a eficiência operacional. Vale a pena esse investimento? Aí eu vou colocar aqui. A resposta correta aqui. Letra D. Esta alternativa está perfeita, depende se o atraso impacta os outros projetos ou lançamentos sazonais. Esta alternativa está perfeitamente alinhada com o princípio de Henry Gantt, de que decisões sobre o cronograma devem sempre considerar o impacto estratégico do negócio, não apenas a eficiência operacional. A decisão de investir 40% a mais para ganhar 15 dias deve ser baseada no contexto estratégico. Cenários onde vale a pena. Então, ele detalhou muito mais aqui, não deu só a resposta. Tá? Vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte, não vai dar tempo de fechar tudo aqui hoje, porque já estamos chegando no horário aqui, né? Tá. Aí eu vou conversar um pouquinho com vocês, que vai ser o seguinte, eu estou com as respostas aqui de todo mundo, tá? Tá aqui. Eu vou colocar tudo numa tabela, a resposta de todo mundo, e provavelmente na quarta-feira, aquelas notas do sistema que eu comecei digitando aqui, vão estar todas atualizadas. E eu vou liberar para vocês todo o gabarito com as justificativas de por que está certo e por que está errado. E na próxima aula, eu termino essa correção e a gente começa a apresentação dos trabalhos. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Sobre o... Como comentário, como comentário na entrada da atividade. Tá bom. O link, você botou o link como comentário. Tá bom. Tudo bem, pode ser. Tá bom, pode ser. E assim, qualquer dúvida que o próprio grupo tenha,
que tenha faltado entregar alguma coisa, na aula segunda-feira, na apresentação, vocês podem falar, ó, faltou isso, aí eu cobro as coisas que estão faltando, até porque eu também vou tentar fazer o esforço de corrigir o trabalho, a parte entrega, antes da apresentação de segunda-feira, até para fazer as perguntas para vocês que eu preciso fazer. Tá bom? Então, valeu, pessoal. Até a próxima aula.